Oi, eu sou a Carol. Posso te contar um caso? A história que eu vou contar hoje é de alguém que a maioria das pessoas acha que conhece. Mas será que conhece mesmo? Ou só se lembra dos tabloides sensacionalistas, do relacionamento tóxico e da degradação pública? Essa é a história de Amy Winehouse. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda e deixe seu like, porque ajuda muito o Arquivo X a crescer e a gente continuar trazendo histórias como essa. Amy Jade Winehouse nasceu em 14 de setembro de 1983 em Southgate, no norte de Londres. Ela cresce em uma família judia de classe média, onde a música não era exatamente uma profissão, mas fazia parte da rotina. O pai, Mitch Winehouse, trabalhava como taxista e era fã de crooners antigos, especialmente Frank Sinatra. Já a mãe, Janis Winehouse, era farmacêutica e ela trabalhava em tempo integral. Quando Amy tinha cerca de 9 anos, os pais dela se separaram. E aí ela começa a dividir seu tempo entre a casa da mãe e a casa do pai. Durante esse período, uma pessoa em específico se torna ali figura central na criação da Amy e na formação dela como artista também, sua avó, Cynthia Winehouse. Cynthia havia sido cantora profissional de jazz nos anos 50, quando se apresentava por diversos clubes em Londres. Em casa, ela mantinha uma coleção extensa de discos de jazz e swing. Amy cresce ouvindo artistas como Frank Sinatra, Dinah Washington e Sarah Vaughan. Em entrevistas posteriores, inclusive, a Amy cita a avó como uma influência direta nesse primeiro contato dela com o jazz. Já chegando ali na adolescência, a Amy demonstra muita facilidade com música, com a escrita, mas tem muita dificuldade com ambientes rígidos e um pouquinho mais controlados, onde se tem muitas regras de como se comportar ou de etiqueta. Ela passa por diferentes escolas até finalmente ser aceita no Sylvia Young Theatre School, escola muito conhecida por formar artistas e celebridades britânicos. Mas essa vida acadêmica da Amy no Sylvia Young não dura muito. Logo, ela acaba sendo expulsa por episódios recorrentes de indisciplina e confrontos com as regras da escola. Antes disso, Amy já tinha passado pela Suzy Earnshaw Theatre School. Foi lá que ela começou a ter aulas de canto e também a se apresentar em pequenos concertos ali na escola. Ali por volta dos 15 ou 16 anos, a Amy já escrevia suas próprias músicas, tocava violão e se apresentava com uma certa frequência por pequenos bares em Londres. Ela também fazia parte da National Youth Jazz Orchestra, onde cantava um repertório de jazz clássico e começava ali a chamar a atenção pela voz grave e pela interpretação musical intensa que ela apresentava já desde tão jovem. Foi nesse período, mais ou menos nessa época, inclusive, que algumas fitas demo dela começam a circular informalmente entre músicos e produtores. É então que um desses registros acaba chegando ali até Nick Szymanski, que acaba por se tornar o seu empresário. Szymanski então apresenta a Amy a alguns executivos ali do cenário musical britânico e após reuniões com diferentes gravadoras, ela assina então o primeiro contrato da carreira com a Island Records em 2002. Já no ano seguinte, ela lança então seu primeiro álbum de estúdio, intitulado Frank. O disco é muito bem recebido pela crítica, inclusive. A sua voz grave e o tom confessional chamam bastante atenção, mas o sucesso comercial ainda é limitado. Amy nessa época tinha cerca de 20 anos. Já em 2005, Amy conhece Blake Fielder Civil, um assistente de vídeo que vivia em Londres. O relacionamento deles se desenvolve rapidamente e passa a ser marcado principalmente por dependência emocional, conflitos constantes e uso frequente de substâncias. Anos depois, o próprio Blake admite em entrevista que ele foi o responsável ali, a figura central em apresentar substâncias mais pesadas ali, introduzir substâncias mais pesadas na rotina da Amy. Ao mesmo tempo, o consumo de álcool, que já era grande naquela época, fica ainda mais intenso. E a relação do casal passa a ser seguida de perto pela imprensa britânica. Agora, um relacionamento assim, que começa com essa intensidade, também termina com a mesma intensidade. É nesse período de término e coração partido
que a Amy vai escrever a maioria das faixas de Back to Black. As letras refletem diretamente ali o que a Amy estava sentindo, mas, ao contrário do que todo mundo pensava, o vínculo deles não se encerra naquele ano. Eles continuam no ano seguinte, indo e vindo e se vendo constantemente. Como todo mundo sabe, Back to Black é lançado em outubro de 2006 e se torna um sucesso imediato. Singles como Rehab, Back to Black e You Know I'm No Good passam a dominar rádios de diversos países. E esse álbum se torna um dos mais vendidos do mundo no ano de 2007. É aí que a Amy passa a ser vista como uma das artistas britânicas mais importantes daquela época. Com o sucesso global, a pressão também aumenta exponencialmente. Ela começa a ser perseguida por paparazzi em qualquer lugar que ela cogite aparecer, desde a própria casa ali em Camden até estúdio de gravação, por exemplo. Entre 2006 e 2007, o relacionamento dela continua naquelas idas e vindas. Mas ali pelo início de 2007, eles voltam de vez e a coisa parece estar andando um pouquinho melhor. Então, em maio daquele mesmo ano, Amy e Blake se casam em uma cerimônia discreta em Miami. Mas a felicidade dos pombinhos ali não dura muito não, viu, gente? Poucos meses depois, Blake é preso por agressão e tentativa de obstrução da justiça, o que adiciona aí um capítulo a mais de caos à vida pessoal e à agenda profissional da Amy. A partir de 2007, então, o uso ali de substâncias deixa de ser um assunto secundário na mídia em relação a Amy Winehouse e começa a ser a manchete principal. Internações em clínicas de reabilitação nessa época também acabam se tornando frequentes. Ela começa a cancelar os shows e outros dos quais ela acaba não cancelando acontecem em condições instáveis, com a Amy visivelmente alterada. A música Rehab, inclusive, que vinha sendo interpretada como uma sátira, passa a ser interpretada agora como um retrato literal da resistência que a Amy tinha nessa época de encontrar um tratamento para o seu problema. E essa imagem de gênio autodestrutivo começa a ser repetidamente e exaustivamente colocada em tabloides. Com toda essa situação, a relação dela com o pai, Mitch Winehouse, também passa a ser amplamente debatida. Ele sempre acompanha a filha em compromissos profissionais e aparições públicas, além de conceder entrevistas durante esse período crítico de saúde da própria filha. Documentários e reportagens posteriores, inclusive, questionaram muito essa exposição contínua e as decisões tomadas em relação à turnê e compromissos profissionais durante esse período. Mitch, por outro lado, sempre se defendeu dizendo que só estava lá para garantir a proteção e o bem-estar da filha. Em 2008, Amy vence, em uma noite só, 5 prêmios Grammy, incluindo Canção do Ano e Gravação do Ano por Rehab, Melhor Álbum Pop Vocal por Black to Black, Artista Revelação e Melhor Performance Vocal Pop Feminina. Amy tinha 24 anos e se torna, naquele momento, a artista britânica mais premiada em uma única edição da cerimônia. Inclusive, por esse feito, ela entrou para o livro dos recordes, o Guinness. É o auge da carreira. O problema dela com substâncias e com o álcool continua a crescer exponencialmente. Nos próximos anos, tentativas de retorno aos palcos acontecem ali, mas de maneira irregular. O que a gente vê acontecendo mesmo foram várias internações em clínicas de reabilitação. Já em 2011, uma turnê nova é anunciada e todo mundo entrou em loucura. A expectativa sobre esses shows era enorme. Fazia tempo que a Amy não se apresentava ao vivo. A apresentação inicial da turnê, em Belgrado, na Sérvia, chamou a atenção, mas por motivos não muito bons. O que chamou a atenção mesmo foi o estado debilitado da Amy no palco, junto com as vaias do público e o consumo exagerado de álcool. Vídeos desse show rapidamente começaram a circular pela internet. Dias depois, essa turnê é cancelada e Amy retorna para Londres.
Nos meses seguintes, ela vive uma vida mais reclusa, sem turnês, sem lançamentos, passando mais tempo em casa mesmo, cercada por um círculo menor, apenas de amigos e funcionários. No dia 23 de julho de 2011, Amy Winehouse é encontrada morta em sua casa. Ela tinha 27 anos. A polícia não encontra sinais de invasão ou de crime no local. A investigação policial concluiu que a causa da morte foi intoxicação alcoólica, após um longo período de abstinência seguido pelo consumo elevado. Ou seja, ela realmente estava tentando parar de beber, mas em algum momento ela colapsou e isso resultou na morte dela. Exames toxicológicos na época apontaram que não havia mais nenhum tipo de substância no corpo da Amy além do álcool. A notícia da morte se espalhou rapidamente. Em poucas horas, a frente da casa da Amy já estava tomada por fãs que ali deixavam fotos, choravam, prestavam homenagens e se lamentavam. A imprensa então revisita cada manchete, cada polêmica, desde o casamento caótico com Blake até as acusações contra o pai Mitch e o vício, que por fim acabou por consumir a vida dela. Após a sua morte, Back to Black volta ao topo das paradas e volta a ser um dos álbuns mais vendidos daquela semana. Documentários e exposições passam a discutir não só a música, mas também a forma como a história dela foi construída publicamente. As polêmicas marcaram mesmo a sua vida, mas elas não definem a Amy. Humana e cheia de falhas, ela tinha um talento imenso, e sua voz até hoje ecoa como alerta sobre vício e vulnerabilidade. E também fala muito sobre como a mídia trata artistas em sofrimento. Esse foi o caso Amy Winehouse. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda muito o Arquivo X a continuar contando histórias. A gente se vê então no próximo vídeo.